Boa tarde, pessoal. Estou gravando esse vídeo do nosso arquivo de misturas em função também do pouco espaço de tempo que nós tínhamos na sexta e no sábado. Então aqui eu vou tentar fazer bem rápido, num vídeo curto, a ideia que está posta neste arquivo. Então aqui trata da separação de misturas homogêneas e heterogêneas. E, na verdade, a formação das misturas homogêneas e heterogêneas é uma consequência da solubilidade, né? Então, nós temos diferentes métodos de separação dessas misturas, dependendo se os materiais são solúveis ou se eles são insolúveis. E a insolubilidade, ela sempre nasce a partir de alguma incompatibilidade, né, macroscópica ou microscópica. Tá? E aí essas incompatibilidades desses segmentos, né, elas têm origens em diferentes interações intermoleculares que afetam então a energia livre da mistura ou da desmistura. Então elas podem ser de natureza polar a apolar. Aí você pega, por exemplo, um anfifílico, né, uma cabeça polar e uma cabeça apolar. E nesse caso tem as interações eletrostáticas que aparecem, né, na parte polar e as dispersões de Londres que aparecem na parte das cadeias alquílicas. Então tem um balanço entálpico. Quando tu tem dois segmentos duros e moles, aí você pode ter então uma incompatibilidade ou uma não mistura, né, desses componentes, né? Você pode ter também aí a insolubilidade aparecendo em função dessas diferenças moleculares. Então, por exemplo, uma cadeia alquílica e uma cadeia perfluorada, como eu comentei nas aulas. Bom, numa escala macroscópica, que nós podemos pensar assim. Se você pensar no café, como exemplo, né? No fundo, o café é uma forma de nós removermos algum componente presente no café, na fase sólida, usando um líquido, no caso a água quente, aquecida, né? Normalmente, então, o processo aqui é uma separação, é a remoção de componentes solúveis em água que estão presentes na semente do café. Tá? E aí, evidentemente, que o fato de nós fazermos um café já mostra que esse é um processo, que essa é uma operação unitária de filtração, né? Você obtém, então, um líquido escuro, que é o café. Bom, nesses casos, né, a operação unitária de filtração é bem clássica, né? Tu tem que ter um sólido que ele está disperso num outro sólido, por exemplo, que você possa solubilizá-lo num líquido apropriado. Quando o líquido tem uma temperatura mais alta, é melhor. Então, se o solvente usado é água, e você pode usar água quente, então a remoção é mais prática, né? É mais fácil quando o líquido, né, o solvente, está aquecido. Tá? Bom, o que nós podemos observar aqui? O efeito da temperatura, o efeito do tamanho dos grãos e quais são os componentes que são arrastados, né, pelo solvente, no caso a água. Então, tu fez uma operação unitária de remoção do constituinte que dá a coloração, que dá o aroma, né, ao café, e esses constituintes estão, na verdade, na solução aquosa. Então, percebam que um simples ato de fazer um café já pode ser explorado por vocês nas atividades do dia a dia, né? Você pode usar, então, como referência, né, a extração de um material que está disperso nos grãos do café a partir do uso correto de um solvente, que no caso é a água. Um outro exemplo interessantíssimo é a extração de óleos de plantas oleaginosas. E aí você vai pegar vários exemplos. E é mais ou menos assim que a indústria faz, né? Então aqui, para este caso, o que nós selecionamos? Sementes, digamos, de amendoim, elas são prensadas, né, que facilita a extração, elas são moídas, e esse material sólido ele é posto num sistema que nós chamamos de extrator de Soxhlet, que é o conjunto aqui mostrado, né, à nossa esquerda. Então, o que acontece? Todo o material pastoso ele é colocado num cartucho, esse cartucho ele é inserido dentro do material de vidro, do equipamento de vidro, que é o extrator de Soxhlet, né? E a escolha de um solvente com baixo ponto de ebulição, que esse solvente possa, ao ser aquecido, ele vai evaporar, irá subir e vai preencher lentamente o corpo do extrator. Quando o corpo aqui fica cheio, por capilaridade, ele desce. Então o solvente é capaz de remover o material solúvel que está disperso, né, nas sementes
maceradas do amendoim e arrasta então para o balão o óleo. Então assim tu tem um processo contínuo de extração em que o solvente evapora, condensa, lava o material macerado. Dessa lavagem ele vai removendo, vai dissolvendo o óleo, e esse óleo dissolvido é então arrastado para baixo, né, e é coletado no balão. Então assim, após vários ciclos, o que tu tem? Tu tem a remoção quase completa do óleo do material sólido, e no balão fica então o solvente mais o óleo. Claro que posteriormente você pode então aí evaporar o solvente e ter assim o óleo. Nesse caso é um óleo obtido na extração de amendoim. Numa escala assim maior, você pode ter vários desses extratores para fazer a mesma função, né? Então aqui um exemplo, tu tem um conjunto de 6 extratores de Soxhlet, todos eles, né, com a refrigeração, um solvente apropriado, e esse solvente vai subir e descer. Ele vai evaporar, condensar, e ao condensar ele se torna líquido dentro do corpo do Soxhlet. Então veja que aqui tu pode, né, explorar isso aqui com os alunos. Claro, se você não tem um Soxhlet na sua escola, pode mostrar o desenho, né? E aí discutir com eles qual é a escolha, qual é o melhor solvente, qual é o critério que tem sido observado. Um deles é o seguinte: o solvente tem que evaporar, né? Então quanto menor é o ponto de ebulição do solvente, melhor ele é. Outra questão, ele tem que remover um óleo. Bom, um óleo é classificado como um lipídio, né? Então, você vai escolher um solvente de lipofilicidade elevada. Então, de tal maneira que este óleo se torne mais solúvel no solvente que você escolhe, ok? Nesse terceiro exemplo que eu selecionei para vocês, é como remover, é como extrair agora o eugenol e o acetileugenol das sementes de cravo da Índia. Também é um experimento muito tranquilo de ser realizado, que pode ser feito em diferentes circunstâncias. É evidente que se vocês não têm uma sala apropriada, é complicado fazer a destilação por arrasto de vapor. Então esse é um exemplo clássico. E eu lembro de um colega de vocês que fez a questão sobre por que o tolueno consegue arrastar a água, né? E nós discutimos que isso é derivado também de uma interação que acontece entre as ligações, né, no estado do vapor da água e do tolueno. Aqui neste exemplo, nós teremos o cravo, as sementes do cravo da Índia dentro de um balão com água, daí ele é aquecido e os vapores de água começam a subir pelo condensador e terminam condensando e coletando eles aqui, né, no final. Porém, ao evaporar a água, os vapores de água arrastam consigo gotículas do eugenol e gotículas do acetileugenol. São vapores aquecidos. E, simultaneamente, você vai sempre ali retroalimentando o balão com água. Então, você não pode deixar aqui o balão com uma quantidade de água abaixo do mínimo. Então, à medida que o solvente, a água, começa a evaporar, o volume interno diminui, e aí você compensa pela adição de mais água. E assim, gradativamente, vai removendo daquela mistura sólida, aquela pasta sólida que é o cravo da Índia, você vai remover os dois componentes principais, que são o eugenol e o acetileugenol. Observe que essas moléculas, para que elas possam ser removidas por arrasto de vapor, elas não podem ter uma polaridade muito alta. Elas são insolúveis em água, ok, mas elas têm que ter uma polaridade baixa para que, no efeito do aquecimento da mistura ali sólido com água, esse aquecimento possa permitir que essas moléculas se vaporizem com uma certa facilidade. E aí você consegue arrastá-los, porque você está evaporando o solvente água e o ponto de ebulição da água é 100 graus. Então ali tu tem vapores no mínimo numa temperatura de 100 graus. Isso é suficiente então para arrastar, para transportar essas gotículas, né, do acetileugenol e do eugenol, que estão dispersas nesse conjunto aqui, então arrastá-las para a parte superior do condensador e condensá-los aqui, ok? Nós vamos nesse experimento também mostrar como que nós removemos da mistura já destilada o eugenol e o acetileugenol.
Vejam, o eugenol tem uma hidroxila livre, enquanto que o acetil, a hidroxila está protegida na forma de acetato. Então, nós podemos aqui utilizar a extração ácido e base como uma técnica, né, interessantíssima para separar componentes básicos ou ácidos de um componente neutro. Quem é o neutro? O acetil-eugenol. Quem é o básico ou o ácido? Nesse caso aqui, o ácido é o eugenol. Ok? Então, como é feita a extração ácido e base para separar os dois componentes? Então, primeiramente, aquela solução aquosa em que tu tem ali, você destila, você faz o arraste de vapor contendo a água e a mistura dos dois compostos, né? Você separa os dois, separa a fase aquosa da fase orgânica, e essa fase orgânica contém basicamente o óleo, né? O acetil-eugenol misturado com o eugenol. E aí este óleo é solubilizado em diclorometano. Então o solvente diclorometano é um solvente orgânico de baixo ponto de ebulição. Esta fase orgânica ela é lavada com duas porções de NaOH 10%. Okay? Então essas duas porções de NaOH a 10%, a solução básica irá reagir com o componente ácido da mistura, que é o eugenol. Desta reação resulta na formação do eugenolato de sódio, que ele é solúvel em água, porque é um sal. E o acetil-eugenol não reage, então ele fica em solução orgânica, que ele fica na solução de diclorometano. Esta solução de diclorometano, contendo o acetil-eugenol, ele é submetido a um processo de secagem, em que você adiciona um sulfato de magnésio ou sulfato de sódio para remover a água residual. E disso, então, depois de remover o secante, a filtração, você remove todo o solvente e sobra, assim, acetil-eugenol puro, que ele pode ser analisado a partir de diferentes técnicas espectroscópicas. Tá? O que acontece agora com a fase aquosa básica? Contém o eugelonato de sódio. Então, o eugenolato de sódio, ele é agora tratado com uma solução de HCl concentrado. Então, o que acontece neste ponto aqui? Você tem uma reação ácido e base. Assim como tu fez uma reação ácido e base do NaOH com fugiu o nome, com o eugenol, né? Com o eugenol, agora tu vai ter uma solução, um tratamento ácido da solução básica do eugenolato de sódio. Então, a adição de HCl transforma, né, o sal no correspondente ácido, que é o fenol. E agora o eugenol, que não está mais na forma carregada, não é mais um sal, ele está na forma neutra, ele é solúvel em diclorometano. Esta solução agora é aquosa, então ela é extraída com dicloro. Assim tu vai obter duas fases, uma fase aquosa, que é descartada, e uma fase orgânica que contém o eugenol. E da mesma forma, essa solução orgânica de eugenol, você vai remover o excedente de água usando o secante, depois filtra para remover o secante, destila e obtém assim as duas frações separadas e purificadas do acetil-eugenol e do eugenol. Então são práticas muito interessantes que podem ser feitas e que podem também ser, digamos, demonstradas, ou por vídeos, né? Se for o caso, em situações que você não tem laboratórios, através de vídeos. Né? Então são experimentos bastante importantes que mostram, né, de que maneira nós usamos as ferramentas, nós usamos os conceitos, né, particularmente relacionado com a solubilidade, para poder extrair, separar, purificar compostos orgânicos das mais variadas funções, né? Neutros, ácidos, básicos e assim por diante. Tá? Agora nós vamos olhar como que é a separação de misturas, né? E é uma mistura homogênea, por exemplo, de enantiômeros. E essa história toda ela começa lá no século XIX, século XVIII, né? Por Pasteur, em que ele foi capaz, a partir do isolamento de sais de tartarato de sódio e amônio, usando o microscópio, ele foi capaz, pelo processo de catação, separar os dois enantiômeros. Né? Mas veja que isso é um trabalho gigantesco.
Então, como é que hoje nós trabalhamos essa questão da separação de enantiômeros ou de diastereisômeros? Então, os enantiômeros em solução, eles são misturas homogêneas, né? Eles têm a mesma proporção, o enantiômero, o ER do S, o destrógeno e o levógeno. Então, como é que se faz para separar isso? No outro exemplo aqui da lâmina, é o limoneno mais e o menos, enquanto que um é encontrado na laranja, o outro no limão, e cada um com as suas propriedades. Então, a pergunta que se faz agora, de que maneira nós podemos separar esses compostos? É um método de separação muito mais fino, muito mais definido, né? Quando eu falo fino, é requintado, essa palavra é correta, muito mais requintado, né? Por quê? Porque nós vamos agora separar substâncias cuja relação entre si é especular, né? Uma imagem especular da outra. As propriedades físicas são todas iguais, exceto a rotação ótica. Então, se você pegar o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, a solubilidade do mais limoneno e do menos limoneno, é tudo igual. A única diferença qual é? É o desvio óptico. Então, nós temos que buscar métodos de separação ou, pelo menos, de identificação deles em solução e depois a tentativa de isolá-los e caracterizá-los, né? Então, como você sabe, né, por exemplo, o Louis Pasteur foi o primeiro cara que determinou essa questão da diferença entre dois enantiômeros. E aí o ácido tartárico tem o destrógeno e o levógeno, ambos com a rotação de mais 12,7 graus e menos 12,7 graus. Então, veja, é disso que nós vamos tratar agora. Claro que se eles cristalizarem em formas diferentes, você pode separar por cristalização. Isso é uma possibilidade. Então, da mistura racêmica, você pode tentar cristalizá-lo, né? Isso é uma tentativa, né, de você separar esses compostos que são constituídos de duas frações, só que essas frações são imagens especulares. Bom, uma das técnicas mais utilizadas na separação desse tipo de mistura é a cromatografia. Só que aqui tem que ter cuidado, nós vamos falar de cromatografia de um modo geral e depois falar da cromatografia que usa as colunas quirais. Mas de início assim, ó, a cromatografia é um método de separação de substâncias baseado na distribuição seletiva dos diferentes compostos de uma mistura entre duas fases immiscíveis, né? E o básico é a migração seletiva e diferencial dos solutos, né, através de um sistema constituído de duas fases. Essas fases elas podem ser líquidas ou gás. Então aqui nesse caso, a cromatografia nossa que nós vamos referir é a cromatografia gasosa, tá? Bom, nós sabemos também da nossa experiência que você pode realizar esse procedimento cromatográfico de separação usando diferentes estratégias. As mais simples, por exemplo, é em papel, que é muito conhecida, em camada delgada e em coluna, tá? Em coluna, por exemplo, quando você tem aí, você pode montar uma coluna de sílica, uma coluna de areia, ou uma coluna de alumina, né? Que esse é o suporte sólido, é o adsorvente, a fase estacionária, e por ela tu vai passar uma fase móvel, que pode ser uma fase gasosa ou uma fase líquida, né? Então a cromatografia, por exemplo, gasosa, ela tem como pré-requisito, né, o transporte do material que você quer analisar, sendo um gás de arraste. E esse gás, em geral, é um gás neutro, tipo assim, hélio, argônio, nitrogênio, assim por diante, tá? Bom, a cromatografia líquida, aí ela usa como substância de arraste um líquido. Então, o mais comum é o HPLC. E depois nós temos o GPC, que é a cromatografia de permeação em gel. Então, são diferentes estratégias que nós temos para usar, pensando na separação dos constituintes de uma mistura. Aí, dependendo da mistura, dependendo da característica da mistura, tu escolhe uma ou outra, né? Então, aqui, a figura mostrada é relativa à parte gasosa, ao CG, né? Então, é um equipamento bastante sofisticado, mas muito fácil de operar, né? Em geral, sempre nós temos um técnico. Então, ele é constituído de um forno, e neste forno você coloca a coluna, que é um sistema
uma certa dimensão de colunas, de tubos capilares, revestido, né, internamente com material poroso, e esse material poroso é a fase estacionária, e é por onde o gás passa. Então, na figura aqui à direita, é mais uma forma esquemática, né, de como funciona um cromatógrafo a gás. Então, o que vai ter aqui? Tu vai ter um cilindro de um gás de arraste, né? Esse gás aqui, em geral, é o argônio ou nitrogênio, né? Ele passa, chega no injetor, o injetor onde tem a amostra ela é inserida através de uma seringa, né? E o gás começa a percorrer esse tubo capilar que é imenso e fino. Quando os constituintes da amostra percorrem uma certa distância, eles são separados por um gradiente de polaridade ou de pressão. Tá? Bom, quando o material chega no detector, né, ele é analisado. Esse detector aqui, para um cromatógrafo gasoso, é sempre o feed. Né? O mais comum é o feed, que é a ionização. Então, os analitos aqui, quando chegam, eles são queimados e cada um tem uma certa massa e vai produzir uma certa quantidade de íons. Então, o que se analisa é exatamente essa relação que tem entre um e outro. Isso é detectado e registrado no sistema como picos. Então, cada pico representa, então, um analito. E o tempo que ele fica retido na coluna, na verdade, é o tempo de retenção. E aí tu vai ter uma ideia, né? As substâncias que são diferentes terão tempo de retenções diferentes. Mas uma mistura enantiomérica, por exemplo, o tempo de retenção é o mesmo. Então veja que numa coluna como essa aqui normal, de um cromatógrafo gasoso, a base, vamos supor que a coluna seja a base de sílica, né? Somente sílica, sem nenhuma substância que possa diferenciar os enantiômeros. Quando o analito chegar no detector, ele é composto por uma mistura enantiomérica. E aí nós temos um único sinal para duas substâncias, que são enantiômeros. Bom, então tratando de cromatógrafo gasoso, o que nós precisamos para separar, digamos, substâncias que são enantioméricas? Nós temos que ter uma coluna estacionária quiral, né? E essa coluna estacionária quiral é, na verdade, um recheio, um suporte sólido que contém moléculas orgânicas quirais. E normalmente é a base de celulose ou a ciclodestrina. Então, como exemplo, aqui nós temos apenas um, né? Que é uma celulose que ela é derivatizada usando esse composto de configuração R, né? Que é, na verdade, uma substância quiral com centro quiral. Então, tu tem aqui, na verdade, um carbamato e ele está ligado quimicamente à sílica. Então, a sílica é quiral. E esta quiralidade aqui permite, então, a diferenciação de enantiômeros. Então, como exemplo, na figura aqui à direita, nós temos um composto que foi separado a partir dessa estratégia de usar a cromatografia gasosa como uma coluna estacionária quiral. E aí percebo que os picos referentes, então, aos dois enantiômeros, o S e o mais, o mais e o menos, né? E esses dois picos só foram separados por quê? Porque a coluna é capaz de reconhecer. Tá? Eu sugiro que vocês olhem bem, a partir desse link que está aqui no YouTube, como que é esse princípio da discriminação quiral das misturas enantioméricas usando uma coluna estacionária quiral. Então, assim que fique bem claro, né, pessoal? A separação de enantiômeros num cromatógrafo comum, em que a coluna não é quiral, não é possível. Por quê? Porque a coluna não é capaz de reconhecer os dois picos como sendo diferentes. E o que ela faz? Ela compreende que é a mesma coisa, então dá um único pico. Mas se a coluna é quiral, então o que vai acontecer? Ela vai reconhecer que naquela mistura que está passando, tem o enantiômero R e o S. E a coluna é R. Ou seja, tu vai criar um complexo RR e um complexo RS. E esses dois complexos são diastério isoméricos. E se eles são diastério isoméricos, eles têm tempos de retenções diferentes. É o que acontece aqui. Então, tu tem uma alternativa, um método analítico de separar. E agora, a separação que está aparecendo aqui, você pode, então, quantificar através da determinação da área abaixo desse sinal.
E quando se determina a área, tu determina a proporção que tem naquela mistura de um e de outro. Ok? Bom, a cromatografia de exclusão por tamanho, que é o SEC, né? Na verdade, assim, ó, essa aqui é interessante por quê? Porque ela usa uma estratégia para separar e analisar materiais poliméricos, em que você tem, na verdade, agora o objetivo é separar moléculas maiores, gigantescas, e não moléculas de tamanho de massa molecular baixo, né? Então é, na verdade, a chamada cromatografia de permeação em gel, é o famoso GPC. Então o que ele faz aqui? Como é que é o princípio? Tu tem o recheio, tu tem, na verdade, a parte sólida formada por imensas bolinhas, tá? Essas bolinhas são porosas e esta porosidade permite que as moléculas menores da mistura que está sendo analisada, elas passem, elas penetrem nessas bolinhas porosas e fiquem presas. Então, a mistura que contém diferentes massas molares, os componentes de massa molar mais elevados não conseguem passar pelos poros. Então eles vão passar por um caminho alternativo, que é aqui o externo. Enquanto os componentes de massa molar menor, ou as bolinhas menores, elas passarão pelo interior desta partícula. E aí, como ela é porosa, tu tem os tempos de retenções serão diferentes. Então as bolinhas as menores ficarão presas no material poroso e as maiores irão percorrer. Então assim tu consegue separar e analisar o tamanho dos materiais que compõem aquela mistura. Claro, estamos pensando numa mistura de polímeros, de material polimérico, cuja massa molar é muito grande. Então é bastante interessante este modo, né, que revela o quê? Revela o quanto é efetivo, né, a separação dessas misturas quando elas são formadas por macromoléculas, né? Um exemplo, assim, você pode pensar no tratamento de águas, né, por exemplo. Tratamento de águas, né? Você tem ali só que é o inverso na água, né? Você tem os filtros retêm as partículas maiores, né, numa estação de água, e a água passa. Só que essa água contém alguns pigmentos ainda de tamanho menor. O que acontece na estação de água? Aí tu tem outros filtros com partículas menores. Então, a ideia é a mesma, só que colocado de modo inverso. Enquanto o GPC, a fase estacionária, ela retém as partículas menores e deixa passar as maiores, né? Num sistema de purificação de água para a comunidade, é o inverso, né? Então, você retém as partículas maiores e vai aos poucos mudando o tamanho do filtro para reter as partículas menores. Uma outra estratégia muito interessante de separação de enantiômeros é você realizar uma reação, né, dessa mistura enantiomérica com uma substância quiral pura. Então, aqui a ideia é separar os diastereisômeros e depois hidrolisá-los e ter os enantiômeros puros e separados. Então, como exemplo, né, o ibuprofeno, que é um medicamento bastante importante, por exemplo, ele é comercializado na forma racêmica. Tem o destrógeno e o levógeno. Como é que se faz, como é que se aplica essa ideia da separação diastereisomérica? Você tem que reagir o ibuprofeno com uma substância, tipo aqui uma amina. Então, como ele é um ácido, tá? Você faz a reação do ácido com a amina. Então, tu vai produzir uma amida. Então, observe, o composto quiral é o 4, o racêmico é o 1. Aí, a reação do 4 com 1 gera o 5 e o 6. Qual a diferença entre eles? Que no 5 tu tem os dois centros S, e no 6 os dois centros, um é R e outro é S. Vejam, a amina é sempre S, porque ela que vai resolver, ela que vai separar, né, os dois enantiômeros. Então tu tem um composto SS e um composto RS. O que eles são? São diastereoisoméricos. E se eles são diastereoisoméricos, as propriedades são diferentes. E aí você pode separar por alguma técnica, por alguma
operação unitária, que pode ser cristalização, que pode ser destilação, que pode ser coluna, não importa, né? Não importa. Para este caso aqui, foi usada a técnica da cromatografia em coluna. Por que agora é possível separar, né, os dois a partir de uma coluna cromatográfica simples? Porque os dois são diastereisômeros. Então, esta coluna não precisa ter um recheio quiral. Não precisa. Porque um sendo SS e o outro sendo RS, eles terão tempos de retenções distintas na coluna. E aí você pode separar os dois. Separa um, o SS, separa o outro, o RS, faz a hidrólise, recupera o ácido, o S-ibuprofeno quiral, e recupera o ácido R, ibuprofeno quiral. Essa estratégia da separação diastereomérica é feita em larga escala na indústria e mesmo em laboratórios de pesquisa ou mesmo de ensino. O outro caso bem típico é o ácido lático. Enquanto que o ácido lático, um é encontrado no leite, o outro é encontrado no músculo. O do leite é o ácido lático natural, do músculo é o não natural. Só que daí como é que você separa, então, a mistura racêmica do ácido lático? Você tem que pegar o quê? Tem que pegar uma amina quiral que possa formar um complexo. E esta amina aqui, no caso do ácido lático, é a brucina. Então a brucina está aqui, é um alcaloide natural que tem os átomos de nitrogênio. E aí você forma o complexo carboxilato e mais o sal de amônio. Então a formação do sal de amônio é, na verdade, uma formação de diastereisômeros. Por quê? Porque a brucina é quiral. Ela tem uma quiralidade dela. Então, quando ela se associar com o R e com o S, nós iremos formar dois pares de diastereisômeros. E aí você separa. Então, nesta tabelinha aqui tem uma lista dos agentes de resolução, aquilo que você tem que usar para separar uma mistura racêmica. Então, por exemplo, tu tem um ácido carboxílico racêmico, que é o caso do ácido lático. Quem que se pode usar? A brucina, a estrequinina, a efedrina e assim por diante. Tu tem uma base, no caso uma amina, tu vai usar um cânforo, um derivado do ácido canfórico, o ácido tartárico, o ácido málico. Se tu tiver um álcool, tu vai transformar isso aqui num fitalato, né? Se tiver um aldeído e uma acetona, tu vai derivatizar para uma forma do mentil, né? Então, por exemplo, a cânfora, o que ela é na verdade? Ela é um composto natural, né, que tem essa estrutura aqui. Ela pode ser usada para derivatizar aminas, né, ao formar, por exemplo, iminas ou semicarbazida ou alguma coisa assim. Então vejo que aqui nós estamos trabalhando num nível de separação muito mais rigorosa, muito mais delicada, né? Porque tu tem uma mistura que é homogênea e cuja relação espacial entre os componentes que constituem a mistura é enantiomérica, é especular. Então, como é que separa isso? Então, tem que pensar. E aí, a estratégia sempre é usar um reagente de resolução quiral. Por fim, né, como último exemplo, é como que nós podemos enxergar esta separação, esta distinção entre enantiomers em solução, usando uma outra técnica, que é a ressonância magnética nuclear de hidrogênio. Então, aqui são dois exemplos apenas de como nós podemos avaliar isso. Aqui, neste caso, né, nós temos um ácido carboxílico que tem um centro quiral aqui, ele é racêmico, tá? Ele é racêmico. Então, quando se faz um espectro, se registra um espectro de próton ou de carbono para esta molécula, na verdade, tu vai ter o sinal desse hidrogênio numa única posição. Entretanto, quando você adiciona um reagente quiral, um agente de solvatação quiral, que está aqui, a Cairo Solvating Agent, o que ele faz? A quiralidade deste agente induz a formação de complexos em solução, e esses complexos são diastereisoméricos. E se eles são diastereisoméricos, as propriedades são diferentes. E qual é o resultado? Os sinais se separam. Então é possível, em solução, você analisar e quantificar quem é o complexo que contém o enantiômero S e quem é aquele complexo que contém o enantiômero
R. Então é uma outra estratégia muito interessante, né, de avaliar exatamente a quantidade de um enantiômero em relação ao outro, agora em solução. Aqui não é propósito de separar, né, é o propósito de separá-los em solução, analisá-los e quanto tem, né, ok? O outro exemplo é com fósforo. Ao invés agora de se fazer análise usando o RMN de próton ou de carbono, você faz a mesma técnica usando o núcleo do fósforo. Então, para este caso aqui, ó, tu tem um composto, uma bifenila, que é racêmica. Então, o eixo de quiralidade é o responsável aqui pela quiralidade desse composto. Como é que nós podemos avaliar esses enantiômeros? Usando uma amina quiral, ou a fenilamina ou a naftilamina. Então, observe que a complexação dessa mistura racêmica com um agente de resolução quiral irá separar os dois enantiômeros, né, em dois diastereoisômeros. E aí aparecem dois sinais correspondentes. Então, aqui só para observar, né, que nós temos um gráfico em que tem a concentração, né, nós vamos expressar a concentração dos enantiômeros a partir do excesso enantiomérico. Então, à medida que um excesso enantiomérico vai aumentando, o outro vai diminuindo. E isso é o esperado, né? Então, se pode realizar diferentes experimentos de síntese para produzir o composto racêmico. Só que, eventualmente, esse composto racêmico tem um único sinal aqui, ó, um único sinal. Quando você adiciona o reagente quiral, o que ele faz? Ele vai formar um complexo diastereoisomérico. Então, este sinal aqui desdobra em dois. E aí você atribui, nesse caso aqui, o R e o S. Ok? Então, isso é muito importante, pessoal. São estratégias que nós temos à nossa disposição para trabalhar misturas, sejam elas homogêneas ou heterogêneas. Então, dependendo da natureza da mistura, tu vai usar uma técnica. Então, cada técnica tem as suas particularidades e a sua importância, seja ela acadêmica, ou seja ela industrial, seja ela econômica, seja ela biológica, assim por diante. Tá? Então, este vídeo eu vou deixar pronto e vou depositar lá no Moodle para vocês. Tá? Então, uma boa tarde aí e nos vemos.